Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, estamos chegando aqui uns minutinhos antes, só para podermos nos situar, ver se vai chegar alguém aí, para que possamos dar o início à leitura do Granth Raj Srimad Bhagavatam. Raj é o rei, Grantha é o rei de todo conhecimento, o rei de toda literatura védica, é o rei de todos os Vedas, é o sumo bono da consciência de Krishna, Srimad Bhagavatam. Então nós somos bem afortunados, não? De que isso foi uma fortuna que veio de Srila Prabhupada, não? Imagina nós aqui imersos na mais profunda ignorância e de repente vem uma pessoa santa, assim, diretamente do mundo espiritual, vem nos dar esse conhecimento. Srimad Bhagavatam é a literatura primordial para os Vaishnavas. Ninguém está chegando. Vamos ver aqui. O verso de hoje é muito bonito. Maitreya Muni falando com Vidura. Então, são 8 horas da manhã, não tem ninguém, mas como o Prabhupada falou, não é? Pregue para as paredes. Então vamos pregar para as paredes, vamos dar início à nossa leitura do Srimad Bhagavatam. Então esperamos que outras pessoas apareçam. Ali apareceu o número 1, uma pessoa chegou aí. Quem foi que chegou aí? Paro Mandloi está assistindo. Oi, Paro Mandloi, de onde você é? Me fala aí, você é a primeira a chegar, o primeiro ou primeira. Se identifique aí, por favor, se apresente. Meu nome é Rasananda Das. Sérgio Azevedo também chegou. Então, vamos dar início, não? À nossa leitura do Srimad Bhagavatam. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namini. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Visesa Sunevari Vastachali Zatani. Jai Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shadvaita Garadara Shivasari Gaura Bhaktivinoda. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagavate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastate. Tapta Kanchana Gaurangira Devi Vrindavaneshwari Vishabhanu Suti Devi Pranamani Hari Priya. Vancha Kalpatarubhesya Kripa Sindhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Banderu Pasanatano Raghuja Gosi Jiva Gopalako. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare. Hare Krishna, então bom dia a todos vocês que estão chegando e aqueles que irão chegar. Boa tarde, boa noite, seja o que for. Estamos aqui ao vivo
uma transmissão da ISKCON do Rio de Janeiro. Então quero agradecer o convite dado por Paravyoma Prabhu, estou muito grato, obrigado de me incluir nessas apresentações. Eu sou uma pessoa muito caída, não possuo muito conhecimento, mas mesmo assim ele bondosamente está me dando essa chance aqui para a minha própria purificação. Ele sabe que eu preciso me purificar, né? Então a purificação ela vem através de se absorver nesse Srimad Bhagavatam. Então muito obrigado para Paravyoma Prabhu, obrigado a todos que estão presentes e aqueles que ainda virão. Então vamos dar iniciação a esse Srimad Bhagavatam. Deixe-me oferecer as reverências ao Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então estamos lendo do capítulo 6 do Srimad Bhagavatam. O canto é o canto 3. Canto 3, capítulo 6, verso 36, a criação da forma universal. Então aqui é um diálogo de Maitreya Muni com Vidura. Nos versos anteriores foi falado sobre a criação do universo material, ou a criação da forma universal, e como cada membro da forma universal manifesta diferentes sentidos, semideuses, e assim, muito interessante. E aqui ele dá a continuação, então no verso de hoje, Tatapi kirtayamyanga jatamati jatashutam kirtin harisam sakartum giram anyabidasatim. Então isso é tradução e significado por sua divina graça Bhajaram Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Tata, portanto, api, embora seja assim, kirtayami, eu descrevo, anga, ó Vidura, jata, tanto quanto, mati, inteligência, jata, tanto quanto, mati, jata, yata, mati, yata, tanto quanto a inteligência, não? Shrutam, ouvi, kirti, glórias, hare, do Senhor, Swam próprio, sat, kartum, só purificar, giram, palavras, anyabida, senão, asatim, incasta. Então a tradução do verso, apesar de minha incapacidade, tudo que pude ouvir, aqui é Maitreya Muni, não? Então o Bhagavatam assim tem palavras que são assim, cheias de significado, não? Imagina Maitreya Muni que recebeu instruções diretamente de Krishna, assim como Arjuna recebeu instrução diretamente de Krishna. Maitreya recebe instruções diretamente de Krishna, e é que ele diz, apesar de minha incapacidade, ele se sente incapaz. Isso é um aprendizado muito grande para Vaishnavas, para sadhakas, para aqueles que querem avançar na consciência de Krishna. Que é a nossa tendência de que nós somos muito qualificados, nós nos achamos muito qualificados, achamos que somos o Bambam, né? Nós pensamos que somos aquele que falta na festa, que nem talvez você já tenha experiência, não? Você se arruma todo para uma festa e você chega na festa e as pessoas olham para você, aí você pensa que estava faltando, chegou quem estava faltando na festa. A gente se acha, não? A gente se acha muito capaz, a gente se acha capaz de dar esse conhecimento védico, esse conhecimento da Suprema Personalidade de Deus,
Nós achamos que somos qualificados para dar esse conhecimento, mas nós somos completamente incapacitados. Mais adiante vai dizer, se nós nos rendemos no mestre espiritual, então o Krishna ele dá as palavras, ele dá o poder de entendermos a ele, de podermos compreender ele e explicar ele ao mundo. Explicar ele ao mundo. Mas no momento que nós achamos que somos capazes de dar a mensagem, de transmitir a mensagem do Bhagavad Gita, do Srimad Bhagavatam, nós caímos na escuridão, nós ficamos mudos. Sarasvati é a deusa do conhecimento. A deusa do conhecimento, ela está aí conosco e ela é que vai nos dar o poder de falar sobre Krishna, de falar essa filosofia. Então aqui esse verso já começa assim de uma forma tão linda, né? Assim, um conhecimento tão profundo que a gente tem que obter, apesar de minha incapacidade, Maitreya Muni falando. Tudo que pude ouvir do mestre espiritual e tudo que pude assimilar, estou descrevendo agora em glorificação ao Senhor, numa linguagem pura. Então, assim, tudo que ele ouviu do mestre espiritual, isso é consciência de Krishna. Prabhupada nos ensina que todos nós podemos nos tornar gurus, desde que nós repitamos as palavras do mestre espiritual. Então, logo nós queremos adicionar algo. Então, aquilo está poluído. A nossa palavra, a nossa narrativa, aquilo está poluído. Não podemos adicionar nada. Não podemos subtrair nada. Temos que ler os livros de Srila Prabhupada, ler as cartas de Srila Prabhupada, ouvir as aulas de Srila Prabhupada. E a nossa mensagem não pode se desvirtuar. Então, logo nós queiramos usar a nossa inteligência para espalhar a consciência de Krishna, então nós estamos destruídos. E vou te falar, isso é algo muito comum. Tem devotos aí de grandes quilates, não, que estão colocando palavras na boca de Srila Prabhupada ou mudando o que Prabhupada nos deu. Com aquela coisa, aquela coisa mesmo de tempo, lugar, circunstância. Tempo, lugar, circunstância. Prabhupada faria assim. Como você sabe que Prabhupada faria assim? Ele não está presente. Prabhupada já nos deu tudo. Ele é o Acharya para os próximos 10.000 anos. Mas nós somos tão tolos que achamos que não, tempo, lugar, circunstância, hoje seria diferente, temos que fazer de uma forma diferente. Não. O Acharya já deu a fórmula. Mas nós, orgulhosos como somos, pensamos que podemos superar o Acharya, somos mais que o Acharya. Isso é um grande problema. Quantos caíram por causa disso, pensando que eram superiores a Prabhupada? Que eu posso dar mais do que Prabhupada. Tempo, lugar, circunstância. Vamos mudar isso, vamos mudar aquilo. Prabhupada falou, o problema de vocês são que vocês mudam tudo. Vocês não conseguem viver sem mudar as coisas. Não, o Parampara está ali, não tenho que ser mudado, não tenho que adicionar ou subtrair. Nós só temos que ser meios transparentes do mestre espiritual. Do contrário, somos enganadores. Não? A alma condicionada tem a tendência a enganar. Tem 4 defeitos. Não?
os sentidos são imperfeitos, ela erra, ela tem a propensão a enganar. Então essa propensão a enganar, não é? Nós achamos que podemos superar o que o mestre espiritual nos deu. Então assim, Maitreya Muni diz aqui, não, apesar de minha incapacidade, ele se acha incapaz, mas nós nos achamos capazes, achamos que podemos mudar, que temos conhecimento suficiente, pureza suficiente para mudarmos aquilo que os acharyas nos trouxeram. Apesar de minha incapacidade, tudo que pude ouvir do mestre espiritual e tudo que pude assimilar. Então temos que assimilar o que o mestre espiritual falou. Estou descrevendo em glorificação ao Senhor Supremo numa linguagem pura. Então aquilo tudo que ele pôde assimilar do que ouviu do mestre espiritual, ele descreve em glorificação ao Senhor numa linguagem pura. Uma linguagem pura. Mais uma vez, nós queremos inventar, às vezes queremos ser mais do que os acharyas, achar que nossas palavras são muito valiosas. Nós não somos ninguém, nós somos milechas, rakshasas, nós somos salvos por Srila Prabhupada. Prabhupada veio do mundo espiritual, ele descendeu de Vaikuntha e veio aqui pela ordem do seu mestre espiritual, para nos livrar os milechas, rakshasas que nós somos. Qual a nossa pureza de transmitir esse conhecimento? Qual é a nossa pureza? Não temos, então temos que nos agarrar àquilo que Prabhupada falou, não mudar em absoluto, adicionar ou subtrair. Isso é parampara, isso é a sucessão discipular, isso é o que um discípulo deve ser, seguir nos passos do mestre espiritual. Então ele diz aqui, Maitreya Muni, apesar de minha incapacidade, tudo que pude ouvir do mestre espiritual e tudo que pude assimilar, estou descrevendo agora em glorificação ao Senhor, numa linguagem pura, pois caso contrário, minha capacidade de falar permaneceria incasta. Olha só, a capacidade de falar, ela se torna incasta se nós não falamos as palavras do mestre espiritual. Não temos que inventar nada. E se você observa, e cuidado, muito cuidado, o sadhaka, aquele que está querendo avançar espiritualmente, observe, estão mudando alguma coisa? Por exemplo, eu ouvi já de templos que não fazem Guru Puja, a distribuição de livros já não é mais a nossa missão. Hoje em dia, uma proliferação de devotos escrevendo livros e se autopromovendo. Temos que abrir os olhos se queremos realmente entender a consciência de Krishna. Abrir os olhos. Prabhupada está realmente ali no centro da nossa sociedade, no centro da nossa mensagem? Ou será que nós estamos usando nossas palavras, a nossa oportunidade de nos comunicar para o nosso autoengrandecimento? Porque o ser humano tem essa tendência, e nós temos essa tendência mesmo. Isso a história mostra, todos os grandes acharyas, depois sempre vêm os discípulos que querem superar o Guru, superar o mestre espiritual, e não mantém a pureza. Então aí o parampara se quebra. Então é muito importante que nós sigamos estritamente a Srila Prabhupada e ficarmos de olhos abertos mesmo e não aceitarmos qualquer coisa como sendo consciência de Krishna, como sendo
Por exemplo, nos anos 80, a nossa missão principal na ISKCON Brasil era distribuir livros, porque nós sabíamos que a missão de Prabhupada é a impressão e distribuição de livros. Bebeteira Rica, se ia em Pindamonhangaba, o depósito de livros era cheio de livros. Essa era a nossa missão. E o mantra nosso era que o verdadeiro Guru Puja é distribuição de livros. A verdadeira adoração ao mestre espiritual é distribuir livros. Então é verdade, porque às vezes nos escondemos, não é, atrás do nome de Prabhupada, falamos Prabhupada, para quê? Para nos engrandizarmos. Mas se estamos falando Prabhupada, nós temos que pôr ele no centro da nossa existência. Temos que pôr a distribuição de livros no centro da nossa existência, no centro da nossa sociedade. Isso é o não desvio. Não é que Prabhupada veio e falou que o princípio da minha missão é imprimir e distribuir livros, depois vocês façam o que vocês quiserem e acharem melhor. Ele nunca falou, ele sempre falou sobre a sua distribuição de livros. Inclusive ele falou que nós ainda não chegaremos, não teremos cumprido a nossa missão se em cada casa desse planeta não tiver toda a coleção dos seus livros. Imagina. Enquanto não houver todas as coleções dos livros de Prabhupada nas casas de todo mundo, então a missão não está completa. Então, estamos falando isso porque aqui essa linguagem pura, né, essa capacidade de falar, ela quer dizer, não adicionar nem subtrair nada que o mestre espiritual falou ou nos deu. Então, imagina, cada casa. A minha casa não tem todos os livros de Prabhupada. A sua casa tem todos os livros de Prabhupada. Mas nós estamos muito longe ainda da satisfação do mestre espiritual. E no Bhagavad Gita, Prabhupada explica, não me vem à memória agora o verso, mas ele fala sobre aquele verso de Yavasatmika Buddhiya, que Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur diz que o sucesso da consciência de Krishna é através da satisfação do mestre espiritual. Quando o mestre espiritual está satisfeito, então nós receberemos a graça de Krishna. Então, isso é muito importante. Então, mais uma vez, o verso, que é muito lindo esse verso. Apesar de minha incapacidade, tudo que pude ouvir do mestre espiritual e tudo que pude assimilar, estou descrevendo a glória e glorificação ao Senhor, numa linguagem pura, pois caso contrário, minha capacidade de falar permaneceria em casta. Mais uma vez, é tão lindo isso que acho que vou ficar só nisso o dia inteiro. Incapacidade, minha capacidade de falar permaneceria em casta. Veja o quão importante é o falar, não é? Veja o quão é importante. E agora o Prabhupada vai falar desse poder da fala aqui no seu comentário. Então o Prabhupada explica: para a purificação da alma condicionada é necessária a purificação de sua consciência. Então a nossa fala será pura quando a nossa consciência for pura. Para a purificação da alma condicionada, é necessária a purificação da sua consciência. E o que é essa purificação da consciência? Bom, essa purificação da consciência, ela vem através do processo de cantar Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Isso vai nos dar força e inteligência para entendermos como podemos purificar a nossa consciência. Porque a mente, ela está sempre procurando
procurando, querendo, desejando, por tudo que é mundano, material. Mas essa consciência, ela tem que estar em consciência divina, consciência de Krishna. Shuddha Sattva. Shuddha Sattva significa a modalidade da bondade incontaminada. Se você é pura, sua consciência é pura. Consciência, ela é sintoma, né, da nossa existência, de que eu existo, somos almas espirituais. Então, no momento nós estamos condicionados pelos modos da natureza material. Então é necessário que nós purifiquemos a nossa consciência. Prabhupada diz: pela presença da consciência, verifica-se a presença da alma transcendental. Como o Prabhupada disse no Bhagavad Gita, o sintoma de que somos almas espirituais, a prova de que somos almas espirituais, é essa presença da consciência. Eu estou aqui, consciente, eu existo, eu sou uma alma. Verifica-se a presença da alma transcendental. E assim que a consciência deixa o corpo material fica inativo. Então vem a morte. Isso é tão simples de entender, não? A pessoa está ali, consciente, de repente morre. Sua mãe morre, seu pai morre, seu cachorrinho morre. Ele foi embora, e começa a chorar. Mas como foi embora? Está ali. O corpo está ali, inativo. A consciência foi embora. Essa consciência, ela é alma espiritual. Então, a realidade é essa consciência. A realidade é essa consciência. E nós temos que entender que no momento essa consciência, ela está contaminada, ela está impura. E nós temos que purificar essa consciência. Nós temos que purificar essa consciência através deste processo que Prabhupada nos trouxe, que os acharyas nos trouxeram. Isso é provado, não? Tantos e tantos sábios, santos, se beneficiaram com esse conhecimento do Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, se libertaram da natureza material, purificaram a sua consciência. Então nós temos que sentir essa presença, não, da alma, a alma transcendental, a alma espiritual. Então essa presença da alma espiritual, da alma transcendental, que é essa consciência pura, essa consciência pura, quando está purificada, revela o nosso Swarupa, como Srila Prabhupada diz. Porque todos nós temos um relacionamento eterno com Deus, com Krishna. E através da purificação da consciência, nós manifestamos o nosso corpo espiritual, nosso corpo transcendental. Porque quando nós nos desvencilhamos das nossas contaminações materiais, nossos anartas, nossas identificações, então o próximo passo é qual é a nossa identificação. Do contrário, é uma filosofia impersonalista, mayavada. Quem sou eu? Isso é uma alma espiritual, mas quem é essa alma espiritual? Isso nós temos que buscar. Qual é a nossa relação com Krishna? Qual a nossa relação com Krishna? Como nós podemos nos relacionar com Krishna? E tudo isso vem da consciência purificada. A Prabhupada continua: a consciência é percebida, portanto, pelas atividades. A teoria proposta pelos filósofos empíricos de que a consciência pode permanecer em um estado inativo é a prova de seu fundo insuficiente de conhecimento. A consciência não pode ficar inativa. Mesmo no estado de coma, num possível estado de coma. Ou às vezes ficamos inativos através de uma droga, mas tudo isso é muito temporário, não é muito artificial, como o Prabhupada vai explicar aqui.
Não devemos nos tornar incastos, parando com as atividades da consciência pura. Imagina, se não agimos em consciência pura, estamos atuando de uma forma incasta. Incasta significa que a nossa consciência não está relacionada com Deus. O que é um homem incasto, uma mulher incasta? É que eles não estão relacionados com seu amante, sua amada, seu amante. Então não existe essa relação, então a pessoa se torna incasta. Então quando já nós perdemos nossa relação com o Supremo, a nossa consciência não está em Krishna, então nós somos incastos. Se pararmos com as atividades da consciência pura, certamente a força viva, consciente, se ocupará de outra maneira. Pois, a menos que esteja ocupada, a consciência não para. Então a consciência está ali, sempre, sempre ocupada. Mas tem que estar ocupada em consciência divina, em consciência de Krishna. E aqueles que são sérios mesmo, eles vão entender que eu tenho que parar com muita coisa aí. Tenho que parar com os games, tenho que parar com essas músicas mundanas, tenho que parar com esse... Puxa, tem tantas coisas aí que nos atraem nesse mundo que nós ainda estamos apegados. Tudo isso é consciência impura, tudo isso é ser incasto. Então é um longo caminho, mas nós temos que nos disciplinar. Consciência de Krishna significa nos disciplinarmos para que a consciência, como no Bhagavad Gita, Arjuna pergunta: como eu posso reconhecer uma pessoa que está situada na transcendência? Como ela fala, como ela caminha? Aí numa das respostas, Krishna diz para Arjuna, ela é como a tartaruga. Ele dá o exemplo da tartaruga, que quando vê o perigo, imediatamente retrai os seus membros para dentro da casca. Então assim mesmo, o devoto, ele é sempre atento. Outro dia me perguntaram como podemos nos fixar em consciência de Krishna. Atenção, temos que estar sempre atento a todo momento. E quando vemos que aquilo vai nos induzir a nossa consciência impura, aí temos que atuar como a tartaruga que retrai os seus membros dentro da casca. A consciência não pode se calar, Prabhupada diz, nem mesmo por um instante. Quando o corpo não atua, a consciência atua sob a forma de sonhos. Quando não estamos despertos, a consciência ainda continua. E nossos sonhos são impuros, nós ainda estamos contaminados. Um devoto, seus sonhos são puros, transcendentais. Tudo isso, a consciência de Krishna dá para medir tudo. É uma ciência. Como é que estão nossos sonhos? Como é que estão os nossos pensamentos, nossos desejos? Tudo isso. A inconsciência é artificial. Inconsciência. Não ser consciente, isso é artificial. Através de uma ajuda extrínseca e induzida, ela pode permanecer durante um período limitado. Mas quando termina o efeito da droga ou quando a pessoa desperta, a consciência novamente atua com determinação. Então essa consciência, ela inativa, ela é artificial. É porque através de algum uso de uma droga, coisa assim. Maitreya Prabhupada diz, declara que a fim de evitar que a consciência agisse de forma incasta, ou seja, a consciência não conectada a Krishna, ele estava tentando descrever as glórias ilimitadas do Senhor, apesar de não ter capacidade para descrevê-las perfeitamente. Mais uma vez, a humildade do Vaishnava. Não, eu sei, eu consigo, eu sou mau pregador.
eu posso falar e transformar todo mundo consciente de Krishna. Que ilusão! Um devoto é aquele que é humilde, embora ele saiba assim, a essência da consciência de Krishna, porque não é possível você saber toda a consciência de Krishna. A consciência de Krishna é muito complexa, muito ilimitada, muito complicado. Pode ser complicado, mas Krishna dá a essência, não é? A essência do Bhagavad Gita, a essência da prática espiritual. Krishna dá para o devoto sincero. Então, assim, o devoto, ele não se acha capaz, porque é tão profundo esse conhecimento. Para você dar esse conhecimento, você tem que ser tão puro. E será que somos capazes? Não, na verdade, aqui nós estamos simplesmente tentando ajudar esse movimento de Prabhupada, tentando seguir nas ordens de Prabhupada, tentando seguir. Ele diz, você ouviu, agora você pregue. Mas não é porque nós vamos pregar que achamos que somos o Bam, somos perfeitos. Não. Então o Padre vai falar um pouco sobre isso. Essa glorificação ao Senhor não é um produto de pesquisas, mas sim o resultado de ter ouvido submissamente da autoridade do mestre espiritual. Então, vemos tantos e tantos gurus hoje em dia, né? Na internet, Instagram, Facebook, YouTube, está cheio de guru, de H-guru, Satguru, esse guru, aquele guru. E eles, caprichosamente, eles falam sobre vida espiritual. Mas a vida espiritual não é algo caprichoso. A glorificação de Krishna não é um produto de pesquisa, que você pesquisa. Não, ele é dado pelo Guru, ele é dado pelo Parampará. Você não precisa pesquisar nada. Krishna assim, Krishna assado. Nós estamos nessa tendência de querer pesquisar Krishna, tentar descobrir, né, mesmo no movimento, tentar descobrir qual a forma de levar esse movimento adiante. Não tem que pesquisar nada, já foi dado, Prabhupada já deu, mas nós somos tão estúpidos que nós queremos ou achamos que temos algo mais a dar. Não, a glorificação do Senhor, essa filosofia, o que nós temos que falar, não é um resultado de pesquisa, é o que a gente ouviu. O resultado de ter ouvido submissamente da autoridade do mestre espiritual. Submissamente. Você ouve e submissamente você repete. Prabhupada continua. Além disso, não é possível repetir tudo que se tem ouvido do mestre espiritual, mas pode-se narrar na medida do possível, esforçando-se honestamente. Olha só que interessante isso que Prabhupada fala. Não é possível repetir tudo que se tem ouvido do mestre espiritual. Porque o mestre espiritual, ele deu tanto. Estava lendo um diálogo de Prabhupada com Tamal Krishna Maharaj. Tamal Krishna Maharaj, ele fala isso. Fala, Prabhupada, você está dando tanto conhecimento, mas eu esqueço de tudo isso. Eu esqueço de tudo. Como é que eu posso guardar esse conhecimento? Manter comigo esse conhecimento? Então, na verdade, nós não podemos manter conosco todo esse conhecimento, ainda mais o conhecimento técnico. Esse capítulo, por exemplo, do Srimad Bhagavatam, leia os versos anteriores, a descrição da forma universal e como ela atua, como ela age, como ela interage com esse mundo, como ela manifesta diferentes sensações, semideuses. Tudo isso, na verdade, é muito difícil ou complexo, na verdade. A consciência de Krishna tem tanta e tanta coisa. Então não é que nós vamos conseguir falar tudo aquilo que o mestre espiritual nos falou.
mas nós temos que ser cuidadosos de não querer subtrair ou adicionar, só falarmos aquilo que nós realizamos. Existem diferentes pássaros com diferentes capacidades de voar. Alguns voam mais, outros voam menos, uns alcançam alturas inconcebíveis. Não é possível repetir tudo o que se tem ouvido do mestre espiritual, mas pode-se narrar na medida do possível, esforçando-se honestamente. Então eu vou ler aqui para vocês uma conversa de Prabhupada sobre esse ponto, não é? Que eu achei muito interessante. Prabhupada diz: sim, eles também são devotos puros, porque estão seguindo minhas instruções. Ou seja, Prabhupada, ele categoriza os seus devotos, os seus seguidores, como devotos puros. Mas claro que também no Bhagavatam se descreve, não, que existem diferentes categorias de devotos. E nessas categorias você vai ver que existem categorias de pureza também. Mas, simplesmente porque um devoto, um discípulo, ele segue honestamente o mestre espiritual, não adiciona nem subtrai, então ele é considerado puro, Prabhupada diz aqui. Sim, eles também são devotos puros porque estão seguindo minhas instruções. Seguindo as instruções. Então, fiquem de olhos. Fiquem de olho, olho aberto. Porque quem é que está seguindo a instrução de Prabhupada? Tem muita gente mudando aí o que Prabhupada nos deu. Assim como um técnico, ele é especialista, mas alguém o auxilia. Então, os auxiliares, porque estão seguindo as instruções do perito, portanto, o seu trabalho também está concluído. Portanto, não é necessariamente necessário que alguém se torne um devoto puro imediatamente. Então, isso nos dá entusiasmo, né, a pregar a consciência de Krishna, porque às vezes entramos nesse humor também de que eu sou incapacitado, não tenho qualidade. Mas isso também não é um impedimento para pregarmos a consciência de Krishna. Porque nós estamos sob a guia do mestre espiritual. Nós estamos seguindo as instruções do mestre espiritual. Então nós podemos também compartilhar esse conhecimento. Assim, Prabhupada continua, como também estamos seguindo as instruções do nosso mestre espiritual. Prabhupada dizendo humildemente, você vê a humildade, né? Essa é uma característica do Vaishnava. Não afirmo que sou um devoto puro ou perfeito, mas minha única qualificação é tentar seguir as instruções do perfeito. Então a nossa qualificação será a seguir, tentar seguir as instruções do perfeito. Da mesma forma, isso é chamado de sucessão discipular. Assim como aqui é afirmado que Krishna é o mestre espiritual original e Arjuna é o aluno original. Isso é muito importante. E uma coisa que é muito importante, que nós devemos entender e realizar, porque eu pessoalmente vejo tantos enganadores, né, vestidos de devotos e que na verdade estão distorcionando o que Prabhupada nos deu. Mesmo quando Prabhupada nos deixou, né, e muitos se tornaram gurus por carimbo, né, e assim causaram um grande distúrbio na sociedade. E muitos se acharam ao mesmo nível de Prabhupada. Imagina, mesmo nível de Prabhupada, isso não é possível. Prabhupada, ele Shatyavesha Avatar, não é, as glórias de Prabhupada são ilimitadas, ilimitadas. À medida que o tempo vai passando, cada vez mais vai se descobrir as qualidades ilimitadas de Srila Prabhupada. Mas, quando nós nos tornamos mestres espirituais, e muitos se tornaram mestres espirituais,
e se acharam acima mesmo de Prabhupada. Como eu falei, tempo, lugar e circunstância, muitos deles acham que têm esse poder de mudar as coisas, mudar o que Prabhupada nos deu. Não, esses mestres espirituais da sucessão discipular de Srila Prabhupada, eles são simplesmente técnicos, ajudantes de Prabhupada. Eles nunca podem pensar que são o técnico maior. Eles são os simples ajudantes, enquanto o mestre espiritual pensar que eu vim aqui para me igualar a Prabhupada ou para estabelecer a consciência de Krishna, estabelecer um novo método, nova forma de se pensar, não. Porque muitos gurus veem aquelas vyasasanas enormes, guru pujas pomposos, carros, isso e aquilo, já se acham. Mas não, os mestres espirituais na Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, eles devem entender que são simplesmente servos de Srila Prabhupada e que eles foram colocados ali na posição de gurus pela misericórdia inconcebível de Prabhupada. Nunca devemos nos esquecer, somos miletyas, rakshasas. Alguns anos atrás estávamos permitindo a matança das nossas mães vacas, estávamos fazendo sexo ilícito, estávamos nos intoxicando, isso 20, 30, 50 anos atrás, e agora eu acho que eu já sou um grande mestre espiritual. Não, temos que nos colocar sempre naquela posição, não esquecer da nossa origem caída, nossa origem como miletyas, rakshasas. Nós temos que entender que nós somos simplesmente um ajudante de Srila Prabhupada. Mas agora nós queremos ser mais que Prabhupada. Mais que Prabhupada. Cadê os livros de Prabhupada? Os livros de Prabhupada não são mais glorificados. Os mestres espirituais estão preocupados. Claro que não estou generalizando, não. Eles estão preocupados a se auto-engrandecer. Isso é muito sério, muito sério. Prabhupada diz, não importa se as glórias do Senhor são explicadas completamente ou não. Olha só, não importa se as glórias do Senhor são explicadas completamente ou não. Devemos tentar ocupar nossas atividades corpóreas, mentais e verbais na transcendental glorificação ao Senhor. Essas atividades permanecerão incastas e impuras. Deixa eu repetir aqui. Devemos tentar ocupar nossas atividades corpóreas, mentais e verbais na transcendental glorificação ao Senhor, ou essas atividades permanecerão incastas e impuras. Não devemos falar dentro do que nós podemos, mas nunca adicionar ou subtrair. Hoje nós queremos entender Prabhupada. Nós temos essa influência acadêmica, universitária. Prabhupada nunca se importou, me mostre onde Prabhupada ele dá valor a toda essa academia universitária. Não. Prabhupada era um crítico desse mundo. E agora, assim, devido a essa influência universitária, não, cria-se o que é chamado de, por exemplo, hermenêutica. Hermenêutica significa estudar, através do estudo, tentar compreender os Shastras. Prabhupada nunca nos falou sobre isso. Agora nós estamos falando sobre isso, hermenêuticas. Acho que a outra palavra é exégesis. Não sei, eu sou iletrado, eu sou burro, sou ignorante. Mas hermenêutica, temos que estudar as escrituras através de uma forma analítica.
É a mesma coisa que você querer entender Krishna com a sua mente, com a sua inteligência. Agora querem entender o que Prabhupada falou pela mente e pela inteligência. Não, nós vamos entender Prabhupada quando nós nos rendermos a Ele. Quando nós nos rendemos a Ele, quando nós formos puros de coração, simplesmente seguir a sua mensagem, transmitir a sua mensagem, sem adicionar, sem subtrair, aí sim, nós vamos entender a Srila Prabhupada. Prabhupada é como Krishna. Você não pode entender Krishna, você não pode entender Prabhupada. Mas na hermenêutica você quer conhecer Prabhupada, o que Prabhupada falou. Cuidado, abre os olhos. A existência da alma condicionada só pode ser purificada pelo método de ocupar a mente e as palavras no serviço ao Senhor. O Tridandi Sannyasi, da escola Vaishnava, aceita 3 bastões, que representam o voto de se ocupar no serviço ao Senhor com o corpo, a mente e as palavras. Ao passo que o Ekadandi Sannyasi aceita o voto de tornar-se uno com o Supremo. Uma vez que o Senhor é o absoluto, não há distinção entre ele e suas glórias. As glórias do Senhor que são cantadas pelo Sannyasi Vaishnava são tão substanciais como o próprio Senhor. Deste modo, enquanto glorifica o Senhor, o devoto une-se a Ele em interesse transcendental. Olha só que lindo, não é? Deste modo, enquanto glorifica o Senhor, o devoto une-se a Ele em interesse transcendental, embora permaneça eternamente como um servo transcendental. Essa posição de igualdade e diferenças simultâneas torna-o eternamente purificado, e assim sua vida torna-se um sucesso completo. Jai Srila Prabhupada Jagadguru Ki Jai. Verso lindo, significado lindo. Ler mais uma vez o verso e vamos terminar aqui. Então, foi do canto 3, capítulo 6, verso 36. Tatapi kirtayami anga jatamati jatashutam kirtin haresam satakartum giram nanyavidasatim. Apesar de minha incapacidade, tudo que pude ouvir do mestre espiritual e tudo que pude assimilar, estou descrevendo agora, em glorificação ao Senhor, numa linguagem pura, pois, caso contrário, minha capacidade de falar permaneceria incasta. Como o Prabhupada diz no Bhagavad Gita, né? Você conhece um tolo no momento que ele abre a boca. Então o poder de falar é muito importante, o que sai da nossa boca é muito importante. Então, como foi explicado aqui, nós temos que purificar a nossa consciência impura. Purificando a nossa consciência impura por ouvir do mestre espiritual e glorificar a Krishna de acordo com o que nós ouvimos do mestre espiritual, sem adicionar e sem subtrair. Então aí nós realmente podemos fazer com que nossa vida seja perfeita, né? Deixa eu ver, eu acho que é o que ele diz aqui no final do significado. E assim sua vida torna-se um sucesso completo. Hare Krishna, Srila Prabhupada Ki Jai. Deixa eu ver aqui se temos alguma pergunta. Vamos lá. Então, para o Mandloi assistiu, tudo bem? Sérgio Azevedo, como vai? MST PAC está assistindo. Tem também alguém aqui assistindo em sânscrito. Será que eu consigo ler? Não consigo. Ricardo Pinto está assistindo. Alô, Ricardo Pinto. ISKCON Rio de Janeiro, Haribol. Haridarshana, o grande yogi, Haridarshana, Srila Prabhupada Ki Jai. Minhas reverências. Haridarshana. Marcelo Magalhães, Haribol. Batim Val está assistindo, como vai? Hare Krishna, reverências.
Fernando Araújo, Sérgio Pacheco, minhas reverências, aceite minhas reverências, Sérgio Pacheco. Aqui é o Sanatana Dharma Dasa, Sérgio Pacheco. Sanatana Dharma é o padre, né? O padre doce, ele é muito doce. Nurlexiana está assistindo. Pedro Paulo Gomes Marinho, alô, Paravioma, obrigado aí pelo convite. Aqui ele fala a palavra certa, exegese, hermenêuticas e exegese, né? Tentar entender os shastras aí pela... Ok, Haridashna, gratidão pela aula, muita gratidão pela sua presença aí, Haridashna. Marcelo, como podemos melhorar a qualidade do nosso serviço devocional? Que bom, só essa pergunta já é uma melhoria. Essa é a forma de melhorar a qualidade do serviço devocional. Sempre perguntar, como eu posso melhorar a qualidade do meu serviço devocional? Então você já está no caminho certo. É isso, melhorar a qualidade do nosso serviço devocional. Leia Srila Prabhupada constantemente, 2 horas no dia, pelo menos. Cante muito bem a sua japa, ouvindo. Hare Nama, Eva Kevalam Kalo Nasyeva Gatira Niyata. Chaitanya Mahaprabhu veio para espalhar o cantar as glórias de Krishna através do Mahamantra. O Mahamantra tem um poder, Nanamakari Bahudani Jashala Shaktis. Krishna investiu Ele mesmo nos seus nomes. Então, quando cantamos, não podemos cantar de uma forma negligenciada, temos que cantar ouvindo, orando. Temos que conhecer o Shikshastra de Chaitanya Mahaprabhu e diariamente meditar no Shikshastra. Temos que ouvir o Bhagavatam diariamente, temos que nos associar com devotos qualificados. Porque existem devotos que muitas vezes não ajudam, devotos ofensivos, devotos críticos. Não, buscar aqueles que são avançados em consciência de Krishna. Bipin Rampari está assistindo. Então é isso aí. Muito obrigado mais uma vez e todas as glórias a Srila Prabhupada. Hari Hari Bol.